Olá, eu sou o André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma noite é uma alegria estar com você aqui nesse espaço para a gente construir, elaborar a nossa espiritualidade. E mais uma vez eu quero te convidar a abrir os olhos do teu coração, as janelas da tua alma, para que você possa compreender as Escrituras e permitir que elas acessem o teu interior. Nessa noite eu leio contigo o Salmo de número 88, que diz assim: Ó Eterno, Tu és meu último recurso neste dia. Passei a noite toda de joelhos diante de Ti. Põe meu nome na Tua agenda de salvação. Toma nota dos problemas em que já estou envolvido. Já tive meu suprimento de problemas. Estou acampado à beira da sepultura. Eu fui rejeitado como o caso perdido, um dado estatístico, um caso sem esperança. Abandonado como se já estivesse morto, mais um indigente no necrotério sem direito à lápide. Caí no buraco negro do esquecimento. Tu me lançaste num poço sem fundo, me empurraste para um abismo escuro. Estou quebrado, desacordado, sob o peso da tua ira, arrastado por tuas ondas de fúria. Tu puseste meus amigos contra mim, fizeste-me parecer horrível para eles. Encontro-me num labirinto e não encontro a saída, cegado pelas lágrimas da dor e frustração. Clamo a Ti, ó Eterno, durante todo o dia. Aperto as mãos e peço socorro. São os mortos, por acaso, uma boa plateia para Teus milagres? Os mortos já se juntaram ao coral que Te louva? Teu amor faz alguma diferença no cemitério? Tua presença é notada nos corredores da morte? Teus maravilhosos feitos já foram vistos na escuridão? Teus justos caminhos já foram percebidos na terra dos sem memória? Ó Eterno, continuo gritando por socorro em minhas orações toda manhã de joelhos ao romper do dia. Por que, ó Eterno, te fazes de surdo? Por que te mantens afastado? Pois até onde consigo lembrar, sempre estive ferido. Recebi o pior do que podes dar. Tua ira inflamada queimou minha vida. Estou sangrando, cheio de hematomas. Tu me atacaste ferozmente de todos os lados. Fui esmurrado até chegar à beira da morte. Tu me deixaste até sem amigos e vizinhos. A única amiga que restou foi a escuridão. Algo muito triste que pode acontecer na nossa jornada, na nossa vida e na nossa vida como seres humanos é quando nós deixamos de ser protagonistas da nossa vida. Nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que há dignidade no nosso ser, que há dignidade na nossa vida, que Deus nos fez de uma maneira para a gente desfrutar e desenvolver toda a potência criativa que nós temos como humanos, para a gente se responsabilizar, para a gente tomar decisões, para a gente agir com ética. Deus não fez meramente robôs. Deus fez seres humanos à imagem e semelhança dele, dotados de liberdade. Liberdade para criar, liberdade para refletir, liberdade para pensar, liberdade para exercer toda a potência humana que existe em nós. E é muito triste quando esse protagonismo ele é usurpado da gente, quando ele é tirado de nós, quando nós não conseguimos desfrutar plenamente daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Exercer a nossa humanidade no mundo. Quando isso não acontece, a imagem e semelhança de Deus expressa no humano, ela é denegrida, ela é afetada, ela é corrompida, ela fica comprometida, ela é arranhada. E isso pode acontecer de muitas formas. Muitas vezes, as pessoas marginalizadas, os pobres da nossa sociedade, eles têm essa imagem ferida, a imagem e semelhança de Deus neles comprometidas. Porque devido às injustiças sociais que existem no nosso mundo, as pessoas elas deixam de exercer todo o potencial que elas têm. Porque elas não têm acesso muitas vezes a uma educação digna, muitas vezes não têm acesso sequer a alimento, a comida, não têm acesso a médico, não têm acesso à saúde, não têm acesso aos elementos que são tão essenciais para que a gente possa desenvolver toda a nossa força criativa como homens e mulheres no nosso mundo. E isso é violar
à imagem e semelhança de Deus. Isso é tornar ela indigna. E a gente precisa lutar contra isso. Mas não é somente este caminho que nos leva a uma posição de figurante na história, de figurante na vida. Às vezes, as angústias da alma humana, as frustrações, as dores, o sofrimento, o fato de que a gente se depara com quem a gente realmente é na história e a gente não gosta do que a gente vê, porque eu não sou o pai que eu gostaria, eu não sou o cônjuge que eu gostaria, eu não sou o amigo que eu gostaria. E diante desse espelho que a gente se coloca em relação a nós mesmos, a gente se enche de frustração. As mazelas da vida, as dores, um casamento complicado, uma amizade destruída, um relacionamento familiar comprometido, uma igreja muitas vezes que nos machuca e a gente que machuca a igreja. Esse contexto todo de dor humana, isso produz na nossa alma feridas e marcas profundas. E esses traumas, eles podem crescer, essas feridas elas podem ficar tão escancaradas, tão cheias de pus, de sangue, que a gente não consegue caminhar, a gente não consegue viver, a gente não consegue ser este protagonista, a gente não consegue construir a nossa história, a gente não consegue mudar de rumo, a gente não consegue encontrar uma alternativa. Às vezes também a gente pode deixar de ser o protagonista da história, viver toda a potencialidade como humanos que Deus tem para nós, devido a ataques e a palavras e a frases que são lançadas contra nós e, por que não, muitas vezes, são lançadas por nós. Você é burro. Você não vai conseguir. Isso não é para você. Para de sonhar, você não vai ter vez na vida. Você é um ignorante. Ataques. E esses ataques que são proferidos entre nós, eles acabam encontrando repouso, muitas vezes, na nossa alma. E eles fazem ninho no nosso coração. E isso também nos impede de caminhar. A gente deixa de fazer, de buscar o que a gente gostaria, a gente deixa de lutar por aquilo que a gente ama, a gente lança fora o sonho de uma profissão, o sonho de fazer algo bonito com a nossa vida, a gente joga fora muitas vezes um casamento, a gente joga fora uma amizade, a gente joga fora uma comunidade, uma igreja, a gente joga fora tantas coisas porque alguém disse pra gente, olha, não vai dar certo. Todos esses caminhos, eles nos levam a uma poda. Nós somos podados na nossa humanidade e deixamos de ser aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. Pessoas capazes de criar, pessoas capazes de decidir, pessoas capazes de viver a vida plena que Deus tem para nós, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. O salmista expressa essa realidade aqui muito bem, embora ele perceba que todo esse caos no qual ele está inserido vem da parte de Deus, que é Deus o atacando. O fato é que a gente pode viver a experiência da memória de Deus. E Deus tem uma memória boa. E Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Ele se recorda do Gênesis, no momento em que Deus disse: isso é muito bom, isso que eu fiz. E Ele te fez, Ele me fez, Ele nos fez. E Ele nos fez não para a gente simplesmente virar um monte de gente individualista que fica querendo se gloriar em si mesmo. Não, não é isso. Deus, Ele nos fez para a gente viver a vida que Ele colocou a gente para viver. Uma vida plena, uma vida cheia de criatividade, como eu disse. Uma vida cheia da potencialidade que existe em nós humanos. Uma vida capaz de pedir perdão, capaz de reconstruir ligações, de refazer caminhos. Uma vida capaz de nos tornarmos responsáveis pelos nossos atos, as nossas decisões. Uma vida cheia de produção artística, produção cultural, produção
de reflexão, de pensamento. Deus nos fez para viver essa vida. E nessa noite, nesse dia, nessa reflexão, eu quero te convidar a trazer à tona e experimentar a memória de Deus. Talvez você tenha se esquecido quem você é. Talvez você tenha se esquecido daquilo que Deus pensa a respeito de você. Mas saiba, Deus, Ele tem uma memória em que Ele sabe exatamente quem sou eu, quem é você. E a nossa verdadeira identidade não está em alguém que está no fundo do poço. A nossa verdadeira identidade, quem nos garante, quem nos dá, quem nos fornece, é o Eterno. Que você possa se agarrar nesse fato, que você possa se abrir para que essa realidade da memória de Deus sobre quem você é tome conta de você. Para que cada passo que você for dar, você não se esqueça que você é amado, você é amada, que há misericórdia sobre a tua vida, que há graça sobre você, que há sempre um caminho de renovação, de perdão, sempre há uma ponte a ser construída. Deus não é um Deus que coloca muros, Deus é um Deus que cria pontes. Deus é um Deus que deseja que você viva a vida muito bem vivida. Se agarre nessa verdade e não aceite, em hipótese alguma, que independente do caminho que foi descrito aqui, que o humano, seja você ou seja o teu próximo, seja alguém indigno, alguém que não tem a possibilidade de protagonizar a existência. Que você não aceite isso, que você lute contra isso e que você inspire quem está próximo a você para viver toda a potência de vida que Deus tem para nós. Eu quero te convidar a orar comigo. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem boa memória e o Senhor sabe quem nós somos e o Senhor sabe que nós somos importantes para Ti. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor reconstitua a nossa memória para que a gente possa ter em nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, as certezas daquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Que o Senhor derrame graça, misericórdia e nos permita viver uma vida que glorifique o Teu nome, uma vida bem vivida. E nos ajude a não permitir que a Tua imagem e semelhança seja arranhada em relação a todo aquele que está próximo de nós. Para que todos nós juntos vivamos com toda a potência do Espírito Santo a vida plena que o Senhor tem para todos nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.